Vamos lá então. Para a aula de hoje eu preparei para te falar tudo sobre a execução de alimentos. Mas a gente precisa descobrir primeiro o que é uma obrigação alimentar. Você vai ver ao longo dessa aula que você pode executar, você pode pedir providências para o juiz para que ele torne concreto uma obrigação de alimentar, mas antes a gente precisa saber da onde que pode nascer essa obrigação alimentar que eu posso pedir a execução. É um passo para trás que a gente está dando. Antes de falar do processo de execução, nós precisamos identificar o que pode ser objeto dessa execução de alimentos. E aí que você tem que entender. A obrigação alimentar, na nossa legislação, ela pode decorrer de 3 fatores. O primeiro deles é a relação de parentesco. Tá? Você não sabe, eu tenho quase certeza que você sabe, que há a obrigação prevista na nossa legislação do pai prestar alimentos ao filho, da mãe prestar alimentos ao filho, e também do filho ao pai na velhice, e também do avô ao neto. O que eu quero dizer? Que a primeira obrigação, o primeiro tipo de obrigação alimentar decorre da relação de parentesco. Tá? Quando não há o pagamento dessa relação, dessa obrigação alimentar decorrente do parentesco, você pode se valer da execução que nós vamos estudar hoje. O segundo modo de nascer uma obrigação alimentar é a relação conjugal. A lei também fala que os cônjuges podem ser chamados um a prestar alimentos ao outro. Então, na aula de hoje, tudo que a gente falar sobre a execução de alimentos vale também para os alimentos decorrentes da relação conjugal. E o terceiro tipo de obrigação alimentar que você também pode se valer da execução de alimentos é aquela obrigação alimentar decorrente do ato ilícito. Imagina que uma pessoa atropelou uma outra e matou, e essa pessoa que morreu, ele era arrimo de família, ele sustentava os filhos dele. Você sabe que por conta da prática desse ato ilícito, desse atropelamento, a pessoa que atropelou e matou pode ser condenada a pagar pensão alimentícia para aqueles que eram sustentados pelo falecido. Então veja, é uma terceira forma, o ato ilícito é uma terceira forma de nascer a obrigação alimentar. Você já sabe então que tudo que nós vamos falar na aula de hoje sobre execução de alimentos, você pode executar o alimentos nascido da relação de parentesco, da relação conjugal e de um ato ilícito. Essa era a primeira observação que eu queria fazer com você. Agora, professor, às vezes eu tenho um documento feito entre as partes onde o pai se compromete a pagar uma pensão para o filho. Um documento que foi feito fora da justiça, um documento extrajudicial que está lá assinado pelo devedor, pelo credor, por 2 testemunhas. Eu posso executar esse documento? Pode. Mas às vezes, professor, eu tenho uma sentença que já reconheceu, que já condenou o pai a pagar alimentos. Eu posso executar essa sentença se o réu não cumprir os alimentos? Pode. E é aí que nasce a segunda subdivisão aqui da nossa aula. Nós vamos falar da execução de alimentos de um título extrajudicial que nasceu fora da justiça e vamos falar também do cumprimento da execução de uma sentença que condenou a pagar alimentos. E por que eu faço essa divisão? Porque os procedimentos são diferentes. Lembra o que é o procedimento? Procedimento é o passo a passo criado pela lei para você chegar no destino final, naquele direito que você quer. A lei fala então que o filho tem direito de pedir pensão para o pai. E a lei fala qual é o passo a passo, qual é o procedimento que o filho, através do advogado, tem que se valer para poder pôr a mão nessa pensão. Então nós vamos ver que existe um procedimento para executar uma sentença e existe um outro procedimento para executar uma pensão reconhecida num título que foi criado fora da justiça, tá? Os famosos títulos extrajudiciais. Como são mais importantes e mais corriqueiros, como é mais corriqueira a execução de uma sentença que contém uma obrigação alimentar, nós vamos começar estudando ela. Se você está com um mapa mental, dá uma olhada aí no bloquinho onde a gente vai falar sobre a execução de obrigação alimentar constante em uma sentença, o famoso pedido de cumprimento de sentença que condena a pagar alimentos. Vamos lá. Tem bastante coisa para a gente falar, tá? Então eu peço que você seja forte para você ficar até o final. Bom, é importante que você saiba que uma decisão judicial
que condenou alguém a pagar alimentos, ela pode ser uma sentença, pode ser uma decisão interlocutória, às vezes é uma decisão liminar. Tá? Se houve a condenação liminarmente, o juiz deu uma tutela antecipada, uma liminar, como você queira chamar, condenando a pagar alimentos, nós estamos falando hoje, vamos falar da execução dessa decisão. Tá? Então pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma sentença, pode ser um acórdão, né, do tribunal e pode ser também um acordo homologado judicialmente. Às vezes as partes fazem um acordo no escritório do advogado e levam a juízo para o juiz simplesmente homologar. Ou então elas fazem um acordo em audiência. Tudo o que tiver a assinatura de um juiz, seja desembargador ou juiz de primeiro grau, é um título que a gente pode pedir o cumprimento da sentença que condena a obrigação de pagar alimentos. Agora, qual é o primeiro entendimento que você precisa fazer, a primeira separação que você precisa fazer? É sobre o que é verba recente e verba pretérita. Professor, o que você está falando? Bom, você concorda comigo que às vezes o juiz condenou o pai a pagar uma pensão para o filho, mas o filho deixou passar 6, 7, 8 meses, não recebeu essa pensão e não entrou na justiça para receber. A jurisprudência, então, ela divide alimentos recentes e alimentos pretéritos, alimentos antigos, verba alimentar já antiga e verba alimentar recente. Por que a jurisprudência faz essa divisão? Você vai ver que o passo a passo no procedimento da execução de alimentos há a previsão de prisão para o devedor caso ele não pague. Só que a jurisprudência fala, a medida da prisão só se aplica para as verbas alimentares recentes. Tá, professor, mas o que é verba alimentar recente? São as 3 pensões vencidas antes do dia que você entrou com a ação. Então nós estamos, por exemplo, no mês de abril e você entra com o pedido de cumprimento de sentença de pagar alimentos no mês de abril. As verbas recentes são as vencidas em março, em fevereiro e em janeiro, nos 3 meses anteriores. Ah, professor, mas o réu deixou de pagar muito mais, faz mais de um ano que ele pagou. Aí, o que está fora desses 3 meses são as verbas pretéritas. Quer dizer que eu não vou poder executar as verbas pretéritas? Vai. O que eu quero te dizer é que as verbas recentes você executa sob um rito, sob um passo a passo, e as verbas pretéritas, aquelas antigas, você vai observar um procedimento diferente, que nós vamos tratar aqui na aula, tá bom? É essa a primeira subdivisão que você tem que fazer. O cliente te procurou com uma sentença que condena a pagar alimentos e você vai perguntar para ele, tá, faz quanto tempo que você não recebe? E ele vai te falar, se forem só os últimos 3 meses, ou 2 meses, ou 1 mês, você vai usar o procedimento que a gente chama do rito da prisão. Está previsto lá no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, as verbas devidas de pensão alimentar chamadas recentes, que são as 3 últimas, segue a execução, segue o rito da prisão, previstos lá no artigo 528 do CPC. Tá bom, professor, mas ele me procurou e tem verba atrasada muito mais que 3 meses. Tem verba de 1 ano. O que você vai fazer? Você vai separar as execuções. Você vai entrar com 2 separadas. Uma para as verbas recentes, no rito da prisão, como eu acabei de falar, e aquelas mais antigas, aquelas que estão fora dos 3 últimos meses, você vai entrar sobre o rito da expropriação. Tá? São 2 ritos diferentes, 2 passo a passo diferentes. O primeiro é o rito da prisão e o segundo é o rito da expropriação. O rito da expropriação é o rito do cumprimento de sentença comum, previsto lá no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Deu para entender, ficou claro que a primeira coisa que você vai fazer quando o cliente te procurar é descobrir se o que ele tem para executar é uma verba recente ou é uma verba pretérita. Às vezes ele tem os 2. Se ele tiver os 2, você vai fazer 2 execuções, 2 pedidos de cumprimento de sentença separados, diferentes, tá bom? Ah, mas às vezes não interessa para ele executar as verbas passadas. Ele quer só a recente porque ele quer que o pai vá para a cadeia se o pai não pagar a pensão. Então você entra só com o pedido de cumprimento de sentença das 3 últimas pensões, tá bom? Fica tranquilo que mais adiante nós vamos falar sobre a possibilidade de conversão de rito, de você mudar do rito da prisão para o rito da expropriação ou o contrário, tá? O que eu quero que você entenda agora é essa possibilidade de você ter 2 verbas de característica diferente, uma chamada verba recente
que tem caráter alimentar, né? E outra chamada de verba pretérita, que perdeu o caráter alimentar. Por que a jurisprudência fala que essa verba perdeu o caráter alimentar? Porque se foi possível que o menor vivesse mais de 3 meses sem cobrar aquela verba, é que aquela verba não era necessária naquele momento para o sustento do menor. Tá? Isso é um entendimento jurisprudencial. O que eu quero que você grave? Os alimentos vencidos nos últimos 3 meses são verbas alimentares. E aí você vai executar no rito da prisão, previsto lá no artigo 528 do CPC. As verbas vencidas, os alimentos vencidos antes dos 3 últimos meses, são verbas que perderam o caráter alimentar, chamado de verba pretérita. Se você quiser executar, quiser receber essa verba, você vai observar o rito da expropriação, previsto lá no artigo 523 do Código de Processo Civil. Algumas observações importantes sobre isso, tá? A jurisprudência do STJ, e você vai ver que durante essa aula eu vou falar muito sobre a jurisprudência do STJ, e por quê? Porque a jurisprudência do STJ é ela que mais interessa pra gente, é ela que unifica o entendimento da análise da legislação federal em todo o Brasil. Então, se o Tribunal de Justiça de São Paulo julga de um jeito, do Rio de Janeiro de outro, do Rio Grande do Sul de outro, vem o STJ e pacifica essa interpretação. Por isso que a palavra que vale, a palavra final que vale, no que a gente está falando aqui, que é a lei federal, a palavra que vale é do STJ. Então eu sempre vou trazer o entendimento do STJ para você. 3 observações importantes. Cabe ao credor da prestação alimentícia a escolha pelo rito processual de execução a ser seguido. O que eu quero dizer? Vamos imaginar que você o cliente te procurou e ele tem 10 meses de pensão em atraso. E nesses 10 meses estão incluídas as verbas recentes, os 3 últimos meses da pensão alimentícia. O credor ele pode escolher executar tudo no rito da expropriação. Ele pode abrir mão do rito da prisão. Tá? Por quê? Porque às vezes para ele pode ser mais interessante, ele já sabe de um bem do devedor que ele já quer penhorar, ele não quer a prisão do devedor. Cabe a ele então escolher. Bom, isso é importante. E a segunda observação, o juiz ele não pode converter de ofício o rito da expropriação para o rito da prisão. Então pega esse exemplo que eu dei. O cliente te procurou, tem 10 meses de pensão em atraso, inclusive as 3 últimas, que daria para você pedir a prisão. Você poderia se valer, como eu disse, de 2 execuções. Mas não, você optou entrar com uma só, tudo pelo rito da expropriação, tá? Que não cabe a prisão do devedor. O juiz não pode, ele de ofício, falar assim, não, você vai dividir a sua execução, porque é mais benéfico para o menor. Você vai executar as 3 últimas sobre o rito da prisão e o restante sobre o rito da expropriação. Não pode, essa é a decisão do STJ. Se você está com um mapa mental, eu estou colocando no mapa mental sempre um julgado para você se valer, tá? O julgado, nesse caso, que fala que o juiz não pode converter de ofício, é o HC 128229. Coloca aí nos comentários para mim, HC 128229. Mas se você está com o mapa mental, está aí essa informação. Outra informação importante também sobre o rito. Mudança de rito no curso da execução, o réu ficou preso, mas não pagou, por exemplo, e o exequente sabe que ele tem patrimônio. É possível eu fazer essa transformação de rito? Vamos imaginar que você entrou com a execução das verbas recentes, daquelas 3 últimas. E aí, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, o procedimento funciona assim. O executado ele é citado para pagar ou para no prazo apresentar as razões pelo não pagamento. Se ele não pagar e o juiz não acolher as razões dele, o juiz pode decretar a prisão. Tá? A prisão também tem um prazo, ele não fica preso pro resto da vida. Tá, mas professor, e depois? O que acontece depois que ele for preso? Acaba aí a execução? A dívida está paga? Não. Tá? O STJ entende, eu coloquei aqui um HC, que é possível que você peça a conversão do rito da prisão para o rito da expropriação. Ele ficou preso, então, e não cumpriu a obrigação, como que o processo vai seguir daí em diante? Você vai pedir a penhora de algum bem, esse bem vai ser penhorado, vai ser avaliado, vai ser levado a leilão e ele vai receber. Veja que o rito da prisão, ele não acaba com a prisão do executado. Isso que é importante. E o mais importante ainda, a prisão não paga a dívida. Tá? A prisão é só um meio de coagir o executado a cumprir a obrigação, a pagar aquilo que ele está devendo, tá bom?
Vamos continuar então, agora que você já sabe bem essa diferenciação de verba pretérita e de verba recente. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. Agora, outra coisa. A gente, como eu já adiantei, às vezes você pode ter que executar uma pensão alimentícia que é uma decisão provisória, uma decisão que ainda não transitou em julgado. Na maioria das vezes, a execução é de uma decisão definitiva. O cliente te procura com uma sentença já transitada em julgado. A primeira observação importante é que quando ele te procura com uma decisão que já transitou em julgado, tá, a execução, o processo da execução, o cumprimento de sentença, ele acontece nos próprios autos, tá? Isso é o que está previsto no Código de Processo Civil. Já, se ele te procura com uma decisão liminar, ou então com uma decisão provisória que ainda não transitou em julgado, tá? O processo de execução, o pedido de cumprimento de sentença, acontece em autos apartados, tá? E aí, uma observação mais importante ainda, na execução provisória, não é admissível a prisão do executado. Tá? Então imagina que o juiz deu uma liminar condenando o executado a começar a pagar a prestação alimentícia, ainda que você entre com a execução para receber, não é admissível a prisão do executado. Só que a penhora, quando é feita a penhora, principalmente em dinheiro, eventual concessão de efeito suspensivo, vamos imaginar que você conseguiu penhorar dinheiro do executado, e aí ele entra com uma impugnação e consegue o efeito suspensivo, esse efeito suspensivo ele não impede que o exequente levante mensalmente o valor da pensão, porque senão não ia adiantar nada. Imagina, o menor precisa comer, consegue uma liminar, executa essa liminar, aí o executado vem e apresenta uma impugnação e suspende o pagamento. A própria lei, então, o próprio Código de Processo Civil, fala que ainda que a execução seja provisória, eventual concessão de efeito suspensivo pelo juiz não impede o levantamento de dinheiro que tenha sido penhorado. Por quê? Porque o menor precisa comer. Tá bom? Essas eram as observações importantes sobre a diferença de execução provisória e execução definitiva. Tá tudo certo aí, galera, com a transmissão? Vocês estão conseguindo me ver? Para mim parece que tá tudo bem, só estou conferindo aqui também no Facebook, parece que tá tudo legal, né? Instagram, galera do Instagram também, som tudo legal. Vamos seguir adiante então. Ainda falando então da execução de alimentos, e agora a gente vai entrar no ponto muito importante, como que é o procedimento da prisão. Lembra que eu falei que tem o procedimento da expropriação e tem o procedimento da prisão. Eu vou falar com você sobre o procedimento da prisão, previsto no artigo 528. Estamos falando então de execução de verba recente, aquelas verbas que venceram nos últimos 3 meses, tá bom? Como que acontece, como que se dá o passo a passo? Eu vou falar do passo a passo e vou explicar alguns detalhes para você. Se você tiver com o seu CPC aberto, a hora de ir lá no artigo 528 e seguintes do CPC, tá? E no mapa mental é só ir no ponto em que eu falo justamente sobre o procedimento da prisão, artigo 528. Como que começa esse procedimento? A lei fala o seguinte, que a requerimento do exequente, o juiz manda intimar o executado pessoalmente, tá? Intimação pessoal, porque é uma obrigação que pode inclusive acarretar a prisão, para em 3 dias pagar o débito, provar que pagou, ou justificar a impossibilidade de pagar, tá? O que eu quero que você atente nesse momento? Que a intimação deve ser pessoal. Problemas na intimação nós vamos falar um pouco mais adiante, tá? Continuando passo a passo, caso o executado no prazo referido ali, no prazo de 3 dias, ele não efetue o pagamento, ele não prova que pagou e também não apresenta justificativo da impossibilidade, o juiz pode mandar protestar o pronunciamento judicial, seja sentença, seja uma decisão, tá? Para quê? Para que esse protesto sirva como uma medida de coerção, para forçar o executado a pagar. Você sabe que ficar com restrição de crédito hoje é muito ruim, as pessoas não conseguem fazer nada se ela tem um protesto, se ela tem um nome no Serasa ou coisa parecida. Então, a lei de alimentos o CPC tentando proteger o menor, fala que o juiz pode mandar protestar a decisão caso ela não seja cumprida, tá bom? E aí, um outro detalhe importante é que somente a comprovação de fato que gera impossibilidade absoluta de pagar é que justifica o não pagamento, tá? Pergunta muito importante, professor, o réu está desempregado, desemprego é justificativa para o juiz não decretar a prisão dele e falar, de fato você não pagou porque você está desempregado. A jurisprudência fala que não.
O desemprego não é justificativa para o não pagamento da pensão, porque mesmo desempregado, o executado está conseguindo viver, está conseguindo comer, seja com a ajuda de parentes, seja com outra pessoa, ele tem que dar um jeito de pagar a pensão. É claro que o desemprego pode fazer com que ele entre com um pedido de revisão da pensão, se ele não consegue mais pagar aquele valor. Mas enquanto ele não entrar, enquanto não houver uma decisão judicial, ele tem que pagar o valor constante no título, independente do desemprego ou não. Continuando, então, a lei fala que se o executado não pagar, ou se a justificativa que ele apresentou para o juiz não for aceita, o juiz, além de mandar protestar, como nós acabamos de ver, ele pode decretar a prisão do executado pelo prazo de 1 a 3 meses, tá? Importante, o débito alimentar que autoriza a prisão do alimentante é o que compreende as 3 últimas prestações e também aquelas que se vencerem no curso do processo, tá? Vamos imaginar que você entrou em abril pedindo a execução da pensão vencida em março, em fevereiro e em janeiro. O processo começou em abril, aí ele já não pagou a pensão de abril, já não pagou a de maio, já não pagou a de junho. Chega lá em julho, o juiz decreta a prisão dele, ele só se livra da prisão se ele pagar todas essas verbas. As 3 que já estavam vencidas quando você entrou com a execução e todas aquelas que forem vencendo no curso do processo. Isso é muito importante. Não importa o volume disso, vamos imaginar que acumule aí 24 meses com as verbas pretéritas e aquelas que venceram no curso do processo. Ele só se livra da prisão se ele pagar todas elas, tá? Uma outra coisa importante é que o não pagamento não faz incidir multa. Você sabe, se você não sabe eu vou te falar, que no rito da expropriação, nós estamos falando do rito da prisão, o rito da expropriação, o executado ele é intimado para pagar sob pena de multa. Aqui no rito da prisão não há essa pena de multa, há uma pena muito mais grave que é a prisão. Então o legislador escolheu, já que o executado que não paga vai ser preso, eu não vou colocar multa aqui no caso para ele. Então não adianta você pedir aquela multa dos 10% no caso de execução de sentença que condena a pagar alimentos, tá bom? Pelo menos nas verbas recentes. Nas pretéritas nós vamos falar mais adiante. Continuando, não cumprida a obrigação, o que a lei fala? Vai ser observado o disposto no artigo 831 e seguintes, ou seja, segue com a realização da penhora dos demais atos, tá? Veja como que o procedimento da prisão ele é como se fosse um procedimento prévio da execução comum. A execução comum geralmente começa com a intimação para pagar sob pena de penhora. Essa não, tem a intimação para pagar sob pena de prisão. Havendo a prisão e mesmo assim não sendo cumprida a obrigação, o processo continua com a realização da penhora. Depois que ele cumpriu, por exemplo, a prisão e não pagou, ou então saiu o mandado de prisão e esse mandado não foi cumprido, você pode pedir para o juiz a continuidade dos atos com a realização de penhora normalmente, tá? Esse é o rito da expropriação. Eu quero trazer agora algumas observações pontuais sobre esse rito, tá? Que é o rito mais importante. Primeiro, a prisão ela é cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos demais presos comuns. Geralmente nas cadeias, nas penitenciárias, há uma cela só para devedor de alimentos, tá? Ah, professor, o meu cliente é devedor de alimentos e ficou numa cela comum. Você pode depois tomar as providências contra quem praticou esse ato, seja lá o agente penitenciário, seja o delegado, mas para o exequente isso pouco importa. Na alteração, quando o novo Código de Processo Civil estava em tramitação, havia uma disposição para que a prisão de alimentos fosse cumprida no regime semiaberto. Imagina, aí que não ia ser suficiente para forçar o cumprimento da obrigação, né? Mas havia essa disposição. Graças a Deus que ela não vingou. Então, aquele que não cumpre a obrigação alimentar vai para o regime fechado. Outra observação importante que eu já falei para você é que o cumprimento da pena, ele não exime, ele não libera o executado do pagamento das prestações. Tem gente que pensa que é uma troca. Ah, se você não pagar, você vai ser preso e você vai pagar com a cadeia. Não, ele fica preso pelo período lá que o juiz estabeleceu e a dívida continua, inclusive correndo juros e correção monetária. Outra observação, o exequente, aquele que entrou com a ação, ele pode promover o cumprimento da sentença ou da decisão que condenou a pagar a prestação alimentícia no juízo do domicílio dele, tá? Então, aquele que é o beneficiário dos alimentos, ele pode escolher por entrar com um pedido de execução lá onde ele está morando. Às vezes a sentença foi dada em outro estado,
e ele não quer, às vezes não tem nem condições financeiras de se deslocar para outro estado para ingressar com essa ação. Ele pode escolher, então, de acordo com a legislação, demandar no próprio domicílio dele. E essa é uma escolha do exequente, tá? O juiz não pode obrigar. Ah, não, você entrou aqui no juízo da sentença, mas você mora em outro lugar, você vai ter que entrar em outro lugar. Não pode ter essa obrigação, tá bom? Outra observação importante, quando o executado ele for funcionário público, pode ser militar, diretor ou gerente de empresa também, né, de empresa privada, ou empregado que esteja sujeito à legislação do trabalho, você como exequente, você pode requerer para o juiz que faça o desconto em folha daquela pensão, para que você não fique dependendo da boa vontade do executado de pagar. Então, houve a sentença, já pede o desconto em folha. Geralmente, o juiz já coloca isso no dispositivo da sentença, mas entra com a execução, se isso não foi estabelecido, e lá num dos tópicos da sua execução, do seu pedido de cumprimento de sentença, você vai pedir o desconto em folha da pensão, tá bom? O procedimento, a legislação ainda fala que quando o juiz proferir a decisão que começa a execução, ele remete ofício para a autoridade pública, para a empresa ou para o empregador do executado, determinando, sob pena do crime de desobediência, o desconto, né, em folha a partir da primeira remuneração posterior ao recebimento do ofício. Então você entrou com a execução hoje, pediu para o juiz oficiar para o empregador para descontar, o juiz manda o ofício e no exato momento em que o empregador receber o ofício, esse ofício já tem que surtir o efeito de descontar a pensão no próximo vencimento. Tá? E por que isso? Por que descontar no próximo vencimento? Porque às vezes ficava confusão na cabeça do próprio empregador. Eu tenho que descontar daqui em diante, eu tenho que descontar também as verbas que se venceram. Então a lei veio falando claramente, desconta-se a partir do primeiro vencimento seguinte ao dia em que recebeu o ofício. Agora, tem uma outra observação muito importante da lei, que talvez você não saiba, você vai poder começar a aplicar nos seus processos. E a lei fala o seguinte, que sem prejuízo do pagamento das pensões que vão vencer daqui para frente, o débito objeto da execução, ele pode ser descontado dos rendimentos e das rendas do executado de forma parcelada. Tá? Dá para você pedir o desconto de forma parcelada das verbas pretéritas, além daquelas que ainda vão vencer. Tá? Agora, o que a lei fala? Contanto que somada essas prestações, não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos. Deixa eu dar um exemplo bem claro para você. Então, a pensão estabelecida pelo juiz foi de 15% do salário do devedor. E aí você pede para oficiar, o juiz determina que o empregador desconte daqui em diante 15%. Só que daí você vai falar, tá bom, juiz, mas também tem a verba que já está vencida. Eu quero que seja descontado o salário dele parceladamente, mas a lei fala que essa parcela não pode ultrapassar 50% do vencimento dele. Ou seja, você tem 35% do salário do devedor para ir descontando todos os meses para pagar as pensões passadas. Veja, esse parcelamento, ele é muito pouco aplicado na prática. Você pode então conseguir que o juiz determine que se desconte direto na fonte, direto com o empregador, para que você consiga efetivamente receber a conta, tá bom? Outra observação importante sobre esse rito, e essa observação está lá no artigo 532 do CPC, fala o seguinte, que verificada a conduta procrastinatória, aquela conduta de enrolar do executado, o juiz deverá, veja que a lei fala deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática de crime de abandono material. Existe um crime previsto no Código Penal que é o abandono material. Quando o juiz verifica na execução de alimentos aquela conduta procrastinatória de enrolar daquela pessoa que está obrigada a pagar alimentos, isso pode gerar para essa pessoa também um processo criminal. Tá? O juiz deve oficiar. E você também, como advogado, ainda que o juiz não queira oficiar, se você entende que tem elemento suficiente, você pode extrair cópia e remeter ao Ministério Público, remeter ao delegado, para que ele possa fazer a averiguação. Se ele entender que tem elementos, ele pode seguir uma investigação. Você não depende apenas da boa vontade do juiz nesse caso. Tá? Cumulação de ritos. Professor, eu posso entrar com uma ação só
e pedir a acumulação dos dois ritos, o rito da expropriação e o rito da prisão? Não, isso não é possível. A própria lei fala, e a jurisprudência do STJ também, não é possível você requerer ao mesmo tempo a intimação do devedor para pagar sob pena de prisão, assim como a intimação para pagar sob pena de multa ou penhora. Então você não pode pegar as 3 verbas recentes, aquelas que acabaram de vencer nos últimos meses, e lá na sua petição inicial, cumular os ritos, falar para o juiz, olha, eu quero que você intime ele para pagar, sob pena de prisão, ou para pagar, sob pena de penhora. Você não pode cumular esses ritos. Como eu já falei, você pode entrar com 2 execuções das verbas diferentes. Uma sobre o rito da prisão para as verbas recentes, as pensões vencidas nos 3 últimos meses, e outra separada para as verbas anteriores, para as verbas pretéritas, tá bom? Vamos falar sobre a não localização do devedor de alimentos agora? O que muito pouca gente sabe é que no rito da prisão, se o devedor não for localizado para ele ser intimado para pagar, é possível que essa intimação se dê por edital. Não há nenhuma proibição legal, tá? Inclusive eu várias vezes já decretei prisão de devedor de alimentos que foi intimado por edital, depois da nomeação do curador especial, e eu já decretei a prisão e o tribunal sempre confirmou esse tipo de decisão. Então, como nós já vimos, o cumprimento de sentença de verba alimentar começa com a intimação do executado para pagar. Bom, mas o executado sumiu ou está se furtando, está se escondendo. Se você não tiver mais jeito de indicar o endereço dele, você vai pedir a intimação dele por edital. Não havendo o comparecimento dele e o pagamento, o juiz vai nomear um curador especial e depois, se não for aceita a resposta do curador, e geralmente não é, porque é aquela resposta por negativa geral, o que acontece? O juiz decreta a prisão do executado, tá? Outro ponto importante, você pode pleitear, quando você não localiza o devedor de alimentos, você pode pleitear que o magistrado busque o endereço nos sistemas que o juiz tem acesso. O juiz tem acesso a vários sistemas que contêm o endereço do executado, como por exemplo o Bacenjude, o Infojude, o Renajude, o Ciel, que é o sistema dos cartórios eleitorais. Então você pode se valer desses sistemas, você pode pedir para o juiz se valer desses sistemas para ele encontrar o endereço do executado. Porque o que interessa para você é o recebimento do crédito, né? Você quer efetivamente receber o crédito do seu cliente. E para isso você vai precisar encontrar o executado. Só a prisão não basta. Agora, outra observação muito importante. Não localizando o devedor. Imagina que você pediu para o juiz, entrou com a execução de alimentos, pediu para o juiz intimar o devedor para pagar, mas ele não foi localizado. Mas você sabe que ele tem bens, ele tem um carro, ele tem uma casa. Você pode pedir a conversão do rito da prisão para o rito da expropriação, tá? Veja, não é acumulação. Você vai simplesmente pedir para que o juiz, olha juiz, eu entrei com um pedido no rito da prisão. Como eu estou com dificuldade para encontrar o executado, eu peço a conversão. Você vai fazer um simples aditamento da sua petição inicial, pedindo a conversão para o rito da expropriação. E vai falar para o juiz, agora eu quero uma medida cautelar, por exemplo, como uma averbação premonitória, uma hipoteca judicial ou até o arresto executivo. Eu já ensinei em outras aulas, você pode encontrar no meu canal do YouTube, quando eu falo sobre o arresto executivo. E quando eu falo sobre o arresto executivo, eu ensino que quando o devedor não é encontrado para a intimação, você pode arrestar um bem dele, o oficial de justiça pode arrestar um bem dele. Então veja, você começou sobre o rito da prisão, não encontrou o executado, você adita a sua petição inicial e pede a transformação para o rito da expropriação. E com base no rito da expropriação, você pede o arresto de um bem do executado. É claro que, como eu disse, você só vai pedir essa transformação quando você conhece algum bem do executado. Se não, é melhor você pedir a intimação dele por edital, ele ter decretada a prisão e aguardar a prisão. Mais cedo ou mais tarde, essa prisão vai acabar sendo cumprida e ele vai acabar indo em cana. Pessoal, essas eram as observações sobre o procedimento da prisão, tá? Como eu disse, a execução de uma sentença ou de um acórdão, ela pode seguir o rito da prisão ou o rito da expropriação. Agora, professor, e se a gente está falando da execução de verbas pretéritas? Como eu já disse, segue o procedimento
normal do cumprimento de sentença, que está previsto lá no artigo 523 e seguintes, que é o rito da expropriação. É claro que esse não é o objeto da nossa aula. O objeto da nossa aula é a execução de alimentos, principalmente desse rito diferenciado, que é o rito da pensão recente. Agora, o pedido de cumprimento normal de qualquer verba, inclusive da pensão alimentícia pretérita, é só você seguir o que está previsto lá no artigo 523. Bem simples, o executado é intimado para pagar no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Se ele não paga, depois vem a penhora. É o rito do cumprimento de sentença normal, de qualquer verba, como uma cobrança de valores e etc. É importante que você saiba, então, que a partir de agora você sempre vai separar verba pretérita de verba recente. Verba recente segue o rito da expropriação, segue o rito da prisão, previsto no artigo 528, e verba pretérita, verba antiga, segue o rito normal de qualquer pedido de cumprimento de sentença, prevista lá no artigo 523. Mas você lembra que eu falei que às vezes o cliente pode te procurar com um título, né, que permite ele iniciar uma ação de execução, mas esse título não é uma sentença. Esse título pode ser um título extrajudicial. E agora nós vamos começar a falar dos detalhes da execução de alimentos de um título extrajudicial, um título que foi formado fora do juízo. Tá? Tem algumas observações importantes e depois você vai ver que chega um determinado momento, segue-se todo o procedimento da prisão que nós já falamos. Primeira coisa, o que pode ser considerado um título extrajudicial? Que documento que é que você vai ver que o cliente chega para você poder falar para ele, esse aqui é um título executivo extrajudicial que contém a obrigação de pagar alimentos e nós vamos entrar na justiça com ele. O artigo 784 do CPC mata essa charada. Ele fala que é título executivo extrajudicial um documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Tá? O devedor, então, assinou junto com o credor um documento assumindo a obrigação de pagar alimentos e duas testemunhas assinaram, esse é um título extrajudicial. Mesma coisa, a escritura pública, a pessoa pode ir em cartório e fazer uma escritura pública se comprometendo a pagar alimentos para o filho. Né? E outra coisa também, o inciso 4 lá desse artigo 784 fala que o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, né, aquele que está participando da transação, ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Veja que interessante, aquele documento assinado pelos advogados dos transatores, daqueles dois, aquele que está se comprometendo a pagar, aquele que está aceitando receber, se o documento for assinado pelo advogado de ambos, isso é um título extrajudicial. Tá? É muito comum também as pessoas irem na Defensoria Pública e lá o defensor público formular um acordo entre eles e esse acordo ser assinado pelo defensor e pelas partes. Isso vale como um título extrajudicial. É importante que você saiba para que você possa dar a melhor orientação para o seu cliente. Professor, qual que é o rito da execução de um título extrajudicial? Esse rito está previsto do título extrajudicial que contém a obrigação de pagar alimentos, é óbvio, né? Esse título está previsto, esse procedimento está previsto lá no artigo 911 do CPC. Tá? O artigo 911 ele traz como que funciona, como que é o passo a passo desse rito da execução de um título extrajudicial. E ele fala que, e você vai ver que é muito parecido com o procedimento do cumprimento de sentença, tá? Ele fala que o juiz, ele manda citar o executado para em 3 dias efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no curso do processo. E nesse mesmo prazo, o executado ele pode provar que ele já pagou ou provar ou justificar a impossibilidade de pagar. Observação importante, o devedor que tem emprego fixo, o juiz também pode determinar o desconto em folha, ele pode... E isso eu recomendo que você sempre indique na petição inicial, tá? Se você sabe que o devedor tem um emprego fixo, você já pede o desconto em folha. O juiz também pode oficiar ao empregador para determinar que o desconto aconteça logo no primeiro mês depois que recebeu o ofício. E a própria lei, lá no artigo 911, parágrafo 2º, ele fala que, aliás, no próprio artigo 911, você vai ver lá nos incisos, que daí em diante aplica-se no que couber todo o procedimento que nós estudamos um pouquinho antes, que é o procedimento do cumprimento de sentença que contém obrigação de pagar alimentos. Tá? Daqui em diante, então, segue igual. Veja que não tem muita diferença prática a execução de um título extrajudicial da execução de um título judicial. O
que você precisa ter em mente é que se a execução for de verba pretérita, que perdeu o caráter alimentar, mesma coisa não se aplica à prisão. Você vai seguir o rito, chamado rito da prisão, mas no momento em que o executado for intimado para pagar ou para justificar, se ele assim não fizer, não se aplica a prisão, tá bom? Também no título extrajudicial vale a mesma regra de verba pretérita e de verba recente. De agora em diante você vai ver várias observações que se aplicam a tudo o que nós falamos até agora. Você que está no mapa mental, arrasta o seu mapa para o lado esquerdo e você vai ver onde está escrito lá observações gerais e importantes. É disso que nós vamos falar agora. Tem várias dúvidas aqui sobre a aula, que talvez seja uma dúvida sua, e que essas observações elas já vão matar. Primeira delas, professor, os alimentos incidem sobre o 13º e férias? Eu posso pedir a execução dessa verba da pensão alimentícia, eu posso pedir e colocar lá no meu cálculo que ela incide sobre o 13º e as férias? E aí o STJ ele fala o seguinte, que a base de cálculo da pensão fixada sobre um percentual do vencimento, vamos imaginar que o juiz fixou que a pensão vai ser de 20% do salário do devedor. O STJ fala que essa base de cálculo abrange o 13º salário e o terço constitucional de férias, salvo disposição expressa em contrário. Então, se não ficou consignado nada na sentença ou no título extrajudicial, sim, a resposta é sim. A pensão abrange o 13º e o terço de férias, tá bom? Se essa era uma dúvida sua, agora não vai ser mais. Outra observação importante, as parcelas percebidas, recebidas pelo devedor, a título de lucro ou resultado numa empresa que ele é sócio, por exemplo, ou que ele tem de alguma forma uma participação na empresa, essas verbas integram a base de cálculo da pensão alimentícia quando essa é fixada em percentual sobre os rendimentos. Então vale a mesma coisa. Se o juiz fixou que a pensão é de 20% do rendimento do réu, esse 20% engloba também antecipação de lucro, antecipação de resultado que o executado recebe, tá? A pensão vai morder essa verba também, salvo se houver disposição expressa na transação ou na sentença. Você que é advogado já sabe agora o cuidado de, na hora de participar de um acordo, né, na hora de ajudar o seu cliente a realizar um acordo, você tem, se você quiser que ele fique livre da obrigação de pagar alimentos sobre o 13º, sobre férias ou sobre participação de lucro, você sabe que você tem que orientar ele para que ele para que conste no termo que a pensão não inclui essas verbas. Por quê? Salvo se não tiver disposição em contrário, vai sim influenciar. Você que está com um mapa mental, pode olhar que tudo isso que eu estou te falando, eu estou colocando a base jurisprudencial. Estou colocando o número, às vezes é de uma jurisprudência em tese, às vezes é de um julgado, a fonte de consulta para que você possa encontrar onde que está essa informação que eu estou te dando. Outro ponto importante, o pagamento parcial da pensão impede a prisão? Então vamos imaginar que você entrou com a execução pedindo o pagamento das 3 últimas pensões. O executado vem e paga 2,5, falta metade. O juiz pode suspender a prisão por conta disso? E a resposta é não. Tá? O STJ já decidiu várias vezes que o pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor. Ah, professor, mas no meu caso o juiz suspendeu. No seu caso, então você vai ter que recorrer, tá? E fazer valer essa decisão do STJ. Outro ponto importante, quando o filho atinge 18 anos, é cancelada automaticamente a pensão? Essa é uma dúvida de muita gente. Eu posso executar a pensão alimentícia se o filho já atingiu 18 anos? E a resposta é a seguinte, o STJ já disse mais de uma vez que o cancelamento de uma pensão, de uma decisão lá que arbitrou uma pensão do filho que atingiu a maturidade, ela está sujeita a uma decisão judicial mediante o contraditório num processo separado. O que isso quer dizer na prática, professor? Traduz aí. É o seguinte, mesmo que o menor, aquele que você representa, atingiu a maioridade, enquanto não vier uma decisão prolatada numa ação de exoneração, numa ação revisional, exonerando, desobrigando o devedor a pagar, você pode sim executar essa verba. Tá? É claro que compete ao devedor ir atrás. O filho atingiu a maioridade, o devedor entra com a ação de exoneração. Enquanto ele não fizer isso, você pode executar a pensão. Outro ponto importante.
Quando que é devido o alimento para o filho maior de 18 anos? Porque às vezes o cliente te procura, o filho já tem 18 anos, você fala, pô, mas eu não tenho ainda uma sentença que condena a pagar alimentos, eu não tenho um título extrajudicial, eu posso entrar com alguma medida? E o STJ fala que sim. Ele fala que é devido alimentos ao filho maior quando ficar comprovada a frequência em curso universitário ou curso técnico. E isso por força de pela força, porque a própria lei fala que os parentes têm que se ajudar mutuamente, tá? Não é mais por conta da menoridade daquela pessoa, mas porque os parentes têm a obrigação de se ajudar mutuamente. Como o filho também pode ser chamado a ajudar com pensão alimentícia o pai na velhice, na impossibilidade do pai trabalhar. Então, quando que é devido? Quando esse menor pode comprovar a frequência dele em um curso universitário ou um curso técnico, tá bom? Isso é importante que você tenha em mente. É claro que na prática, às vezes isso muda um pouco, porque o filho, ainda que frequentando um curso universitário, ele já está trabalhando, ele já tem a fonte de renda. Nós estamos falando aqui de casos abstratos. Outra observação importante, professor, é necessário atrasar quantas prestações para que eu possa iniciar a execução da pensão? Eu preciso esperar atrasar 3, 2, 1? Eu preciso esperar atrasar quantos dias? Eu preciso passar um mês, 20 dias? Olha, o STJ fala que o atraso de uma só prestação alimentícia, e esse atraso pode ser de um mísero dia, ele já é suficiente para você iniciar o pedido de cumprimento de sentença, tá bom? Inclusive, pedir a prisão do devedor nesses casos. Outro ponto importante. Qual débito alimentar autoriza a prisão? Nós já passamos sobre isso, mas eu sempre faço questão de frisar. O débito alimentar que autoriza a prisão do alimentante é o que compreende as 3 pensões anteriores ao ajuizamento da execução. Não é a citação do executado não, tá? É o ajuizamento da execução. E também aquelas que se vencerem no curso do processo. Eu acho que isso está bem tranquilo para você. Mais uma observação importante. Eu posso protestar a sentença e incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplente no Serasa, no SPC, e o STJ fala que na execução de alimentos é possível o protesto, como nós já vimos, está previsto lá no artigo 526 do CPC, e também a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção de crédito. Aí você pega a cópia da sentença com o trânsito em julgado e você mesmo pode fazer a inscrição no Serasa e no SPC. Essas medidas costumam ser bem frutíferas porque a pessoa praticamente perde o crédito na praça, fica mesmo complicado para ela conseguir tocar a vida dela. Pode ser que essa atitude que você tome vá efetivamente garantir o recebimento do crédito. Outro ponto importante, é possível compensar os alimentos devidos em dinheiro com alimento pago em natura. Eu lembro que quando eu atuava na vara de família isso era muito comum. Às vezes o pai chegava e falava, olha, eu não paguei a pensão, mas eu comprei um sapato, eu comprei uma roupa. Ele pode pedir lá na execução a compensação. Imagina que você entrou então cobrando 3 meses de pensão vencida e o juiz intima a parte para se manifestar e fala, não, essa pensão já está paga. Eu comprei roupa, comprei remédio, comprei sapato. O STJ fala que não é possível compensar os alimentos fixados em dinheiro com parcelas que foram pagas em natura. Se o executado preferiu comprar bens e deixar de pagar a pensão, o problema é dele, ele vai ter que pagar 2 vezes. Tá? Ele já comprou a roupa, já comprou o sapato e também vai ter que pagar a pensão em dinheiro. Tá? Tudo isso que eu estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça, são todas teses firmadas pelo STJ e estão aqui, cada uma das teses, no mapa mental que eu preparei para você. Outro ponto importante, desde quando vale a decisão que aumenta, que diminui ou que exonera a obrigação alimentar? Qual é o marco temporal? Isso é muito importante. O STJ fala que os efeitos de uma sentença que foi proferida numa ação de revisão de alimentos, seja no caso de redução, de majoração ou mesmo de exoneração do devedor, essa sentença, os efeitos dela retroagem à data da citação. Tá? Então todas aquelas verbas que venceram no curso dessa ação, elas não são devidas. Retroagem à data da citação. Mas o STJ fala que aquilo que foi pago ao longo da ação é irrepetível. O devedor não pode, olha, como retroagiu a data da citação, eu não deveria ter te pagado aquilo que foi vencendo ao longo da ação. Eu quero que você me devolva. O STJ fala que não, que essa verba é irrepetível, tá bom? Outra coisa importante, julgada procedente a investigação de paternidade cumulada com alimentos,
os alimentos são devidos a partir da citação. Às vezes é muito comum, no curso da ação de investigação de paternidade, às vezes ela leva um ano tramitando, e lá na frente tem uma audiência e as partes entram em acordo. Se no acordo não for falado nada, a pensão alimentícia que ficar estabelecida, ela retroage à data da citação. Tá? É importante que você saiba isso, porque isso pode influenciar na sua execução. Mais um ponto importante, o descumprimento de acordo feito na execução pode ensejar a prisão. Então, está acontecendo uma execução. No curso dessa execução, as partes sentam e fazem um acordo, mas mesmo assim o executado não cumpre aquele acordo. E o STJ fala que o descumprimento de acordo celebrado em ação de execução de prestação alimentícia pode ensejar o decreto de prisão do devedor. Agora, é claro, sempre respeitando as verbas vencidas nos últimos 3 meses, tá bom? Mais uma observação importante, veja que eu estou procurando cobrir tudo o que pode acontecer na execução de alimentos para que você não tenha dúvida nenhuma, para que essa aula seja efetivamente a mais completa possível. E a dúvida agora é, professor, é possível cumprir a prisão por conta de alimentos em regime semiaberto ou domiciliar? Lembra que nós estudamos que a prisão de alimentos é cumprida em regime fechado, tá? E aí a jurisprudência do STJ fala que o cumprimento da prisão civil em regime semiaberto ou domiciliar, ele pode ser excepcionalmente autorizado pelo juiz quando demonstrado, por exemplo, idade avançada do devedor de alimentos ou fragilidade da saúde. Imagina que o devedor de alimentos, ele está infartado, não tem nenhum sentido você deixar ele em regime fechado. O juiz pode conceder um regime domiciliar, mas isso vai depender do caso concreto. Antes de decidir, o juiz tem que ouvir todas as partes, tá? Uma observação importante aqui também, como você sabe, o advogado, quando ele é preso, você sabe que ele tem direito a cumprir a prisão naquilo que é chamado de sala de estado maior, que na prática nem existe muito, né? Mas há essa previsão, se não me falha a memória, na lei, não sei se é no Estatuto de Ética da OAB, há a previsão de que o advogado, em qualquer tipo de prisão, ele pode cumprir a pena em sala de estado maior. Mas o STJ, ele fala o seguinte, que o advogado que tenha contra ele decretado uma prisão civil por não pagamento de pensão, ele não tem direito à restrição, a cumprir a prisão, cumprir a restrição em sala de estado maior ou em prisão domiciliar. Ele vai para a cela daqueles que estão condenados, daqueles que estão cumprindo a pena pelo não pagamento de prisão. Ele não tem esse privilégio. O STJ já decidiu nesse sentido, tá? Agora, ponto muito polêmico. É possível a prisão do inventariante por dívida alimentar do espólio? Então imagina, a pessoa que era obrigada a pagar alimentos, ela morre. Tá? O beneficiário dos alimentos está vivo. Só que essa pessoa morreu e deixou patrimônio. E essa obrigação de pagar alimentos, ela é transferida para o espólio. O espólio tem que continuar pagando a pensão se o falecido deixou renda, por exemplo. Imagina, ele deixou renda de aluguel. Esse aluguel nada mais justo que seja utilizado para pagar a pensão do filho. A pergunta é, se o inventariante deixar de pagar essa pensão, é possível pedir a prisão dele? Aí o STJ fala que não cabe a prisão civil do inventariante em virtude do descumprimento pelo espólio do dever de prestar alimentos. Tá? Essa é uma decisão já também consolidada do STJ. O que o STJ fala e esclarece? Ele fala que a obrigação de prestar alimentos, ela é personalíssima. Ela não se transmite para outra pessoa. Na verdade, essa obrigação ela se extingue com o óbito do alimentante. Tá? Cabe apenas ao espólio saldar tão somente os débitos alimentares que foram pré-estabelecidos mediante acordo ou sentença e que não foram adimplidos em vida. Tá? A pessoa morreu, por exemplo, e deixou algumas verbas passadas, essas verbas se tornam dívidas do espólio. Tá? E nessas hipóteses, a obrigação de pagar alimentos ela vai perdurar ao longo da existência do inventário enquanto houver saldo. Tá? Veja que é bem diferente, tem gente que confunde, acha que o inventariante assume a postura do devedor, a posição do devedor, e ele tem que pagar sob pena de prisão. Não é bem assim. Tá bom? Outro ponto muito importante, que eu já até gravei vídeo a respeito, que é sobre a possibilidade de você pedir a penhora de FGTS e de saldo de PIS para pagamento de pensão alimentícia. E o STJ já disse que sim. Você sabe que o trabalhador, aquele que trabalha com carteira assinada, ele possui essas verbas que são geridas pela Caixa Econômica Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o PIS, tá?
que acho que é parcela de incentivo do serviço, alguma coisa assim, o PIS e PASEP. Essas verbas elas podem ser penhoradas para pagamento de pensão. Então, nas suas execuções, você vai pedir para o juiz para que o juiz oficie para a Caixa Econômica, para que a Caixa Econômica informe se o executado tem saldo de FGTS ou PIS. Essa consulta não aparece na busca realizada pelo Bacenjuri. Você tem que pedir para que se oficie a Caixa Econômica. Se for encontrada, você pode pedir a penhora dessas verbas, tá? Uma outra coisa muito importante que pouca gente sabe. É possível penhorar bem de família para pagar a pensão? Sim, a resposta é sim. A lei fala que a impenhorabilidade de um bem de família, ela não pode ser oposta ao credor de pensão alimentícia, em decorrente de vínculo familiar ou em decorrente de ato ilícito. Então, se um devedor só tem aquela casa onde ele mora e ele não paga a pensão, você pode pedir a penhora daquela casa e ele não pode opor a impenhorabilidade, tá? Última questão, último ponto da nossa aula. É possível a adoção de medidas de coerção, de medidas de indução ao pagamento no caso das pensões alimentícias? E o STJ fala o seguinte: é possível que o magistrado, no âmbito das execuções de alimento, adote medidas executivas de protesto, de inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito, caso elas se revelem eficazes. Professor, o juiz pode determinar a apreensão de passaporte, apreensão de CNH do executado? Eu entendo que sim, tá? Essas medidas estão previstas lá no artigo 139 do CPC como medidas alternativas de indução para forçar o executado a pagar o crédito, a pagar o débito, e eu entendo que essas medidas se aplicam também à execução de alimentos. Essas foram as observações importantes que cercam, que estão em volta desse tema tão importante que eu trouxe para a aula de vocês hoje.